mais um sábado aqui para que nós possamos meditar na palavra do Senhor, para que nós possamos fazer a vontade do nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. Você é nosso convidado especial. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos nós possamos meditar na palavra do Senhor, buscar esse Deus Todo-Poderoso, aleluia. É Ele que cura, liberta, transforma, restaura. Quando nós andamos com o Senhor na fé, quando nós fazemos a vontade dEle, Ele cuida de todos nós, em nome de Jesus Cristo, amém? Então, para começar, vamos já fazer uma oração, aleluia, glória a Deus. Curva a sua cabeça, fecha teus olhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai de poder e glória, glorificado e exaltado o nome do Senhor, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome, Senhor. E aqui nós estamos, Pai, na casa de oração, na casa do Cordeiro, na noiva do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. Pedimos permissão ao Senhor, pedimos ao Espírito Santo que venha nos revelar a palavra, que venha falar ao nosso coração, e que nós possamos, meu Deus, meditar na palavra do Senhor conforme a tua vontade e o teu querer. Que tudo seja conforme a tua direção. Nós te glorificamos, te exaltamos, abrimos nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nosso ser, tudo de nós, para que nós venhamos nos dedicar ao Senhor agora, à casa do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero que vocês abrem lá em Salmos 39, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler a palavra do Senhor, vamos meditar já em Salmos com a pastora Glória, em nome de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. E nós vamos todos nós meditarmos com essa palavra do Senhor, que Ele é viva e eficaz, é um Salmos maravilhoso para que nós possamos viver. Nosso tema hoje é caminhando com o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite, boa tarde, bom dia a todas as nações, em nome de Jesus. Principalmente aos nossos parentes, nossos entes queridos que se encontram lá no Brasil, que tenham um bom dia na paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir então em Salmos 39, em nome de Jesus. Aqui em Salmos 39 diz assim: a vaidade da vida, ao mestre de canto, Jedutum, Salmo de Davi. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se no peito o coração. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença. O prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faça o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelos, pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento. Antes
antes que eu passe e deixe de existir. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É um salmo que nos diz aqui, em nome de Jesus Cristo, a vaidade da vida. E na verdade todos nós temos uma vaidade, todos nós, pela nossa fraqueza, por nós sermos homens, por nós sermos da carne, temos a carne, a qual leva a nós a vaidade. E aqui nesse versículo, em nome de Jesus Cristo, aleluia, dai-me, Senhor, versículo 4, dai-me, Senhor, conhecer o meu fim e qual o soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Aleluia. Ele está pedindo para mostrar para o Senhor a fragilidade, e a nossa fragilidade realmente está na nossa carne. De repente você está bem, e de repente vem alguma avalanche, uma seta maligna, e te atinge, e você perde a sua postura, até de crente, até postura, né, de crente. Por quê? O Espírito Santo que está em nós, que caminha conosco, aleluia, chega um momento que ele também fica quieto, esperando a sua reação para ver o que você vai fazer perante esse ataque que veio sobre você, esse mal que entrou sobre você, que no mundo jaz o maligno. Aonde você for, você pode receber uma flecha, você pode receber um dardo, aleluia. E muitas vezes quando você recebe o dardo, você quer passar, né? Muitas vezes você tem um problema, e esse problema você quer falar com as pessoas. Hoje ligou uma moça aqui, lá de Ifo, e ela estava perturbadíssima. Um problema que não tinha nada a ver, um problema que nem era de doença, um problema que era só de problema do dia a dia. Então ela foi corrigida, aleluia, porque na verdade todos nós temos problema. Você tem problema, eu tenho problema, né? E nós temos que lutar contra isso. E a melhor coisa que nós temos que fazer é, como eu falo sempre, prego sempre aqui em Tiago, aleluia, tardio para falar e pronto para ouvir, né? A gente tem que dominar, a gente tem que ter um autocontrole, um domínio próprio, para que nós possamos deixar o Espírito Santo andar conosco, viver conosco e estarmos conosco, aleluia. Uma tempestade que vem para destruir o mundo, para destruir as casas, para destruir as pessoas, as famílias, nós vemos muito, maremoto, terremoto, né? Tufão, isso vem. Mas também tem esse terremoto, esse maremoto, aleluia, que ele é sutil, que é do diabo, para acabar o teu dia, para acabar as pessoas que estão em volta de você. Vem sim, vem, e você perde aquela posição, aquele momento de você estar sem perceber, sem discernir o que vai falar, né? Então nós falamos qualquer coisa, atingimos, como diz aqui os Salmos, atinge a pessoa, né? Emudeci, versículo 2: emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Então muitas vezes quando a dor vem nos agravar, nós queremos colocar ela para fora, né? Às vezes até nos momentos errados, nos momentos que podem prejudicar certas coisas, inclusive de pessoas, de Deus. Então nós temos que ter uma posição, ver o momento certo e falar. Não tenha pressa de estar falando, não tenha pressa de discutir alguma coisa, alguma posição, né? Mas nós temos que saber o momento certo, a hora certa, para que nós não venhamos ofender, para que nós não venhamos a destruir algo de Deus, porque Deus está aí para que nós venhamos obedecer, baixar nossa cabeça, ser servos e andar na presença dele. Por isso que hoje, o caminhando com o Espírito Santo, nós temos que estar sempre caminhando com ele. Quando nós estamos caminhando com ele, nós temos discernimento para nós falarmos, para nós abrirmos nossa boca para falar as coisas. Nós temos discernimento porque ele nos ensina, ele mostra, ele pega e fala conosco, aleluia. O que é cheio do Espírito Santo, ele é tardio para falar e pronto para ouvir, né? Então,
a nosso tema hoje, que é o caminhando com o Espírito Santo, eu glorifico o nome do Senhor para que você possa caminhar com o Espírito Santo, porque Ele está aí, Ele é nosso Consolador, Ele que vai nos consolar, é Ele que vai nos direcionar, é Ele que vai ensinar nós a tomar essas posições, andar no fruto do Espírito, né? Ele que vai nos ensinar a nos fortalecer, Ele que vai nos fazer com que nós nos fortalecemos perante os problemas, perante as coisas que acontecem, porque tudo é passageiro, tudo é vaidade, como diz o Salmo aqui, a vaidade da vida, tudo é vaidade. Nós queremos impor as coisas nos momentos errados, tudo é vaidade, vaidade pura, aleluia. O ser humano tem uma vaidade já dentro dele, já nasce com essa vaidade, e é pura, e hoje em dia está mais frequente essa vaidade. Quer ver uma coisa? Vamos abrir a palavra de Deus de hoje, em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus hoje é Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, no versículo 39, nós vamos meditar na palavra do Senhor, aleluia. Por quê? Se você está caminhando com o Espírito Santo, olha só o que fala aqui em Romanos, a carta que Paulo escreveu aos Romanos: nenhuma condenação o pendor do Espírito. Então você não deve dar atenção para as frechadas do diabo, né? Porque às vezes você recebe algo desse mal, dessa maldição, você recebe essas coisas nós não temos essa condenação mais, nós temos o direito de estar com o Espírito Santo. Ele diz assim: agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, aleluia. Portanto, os que foram impossível à lei, não que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante do pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, aleluia, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só o que ele diz: para que nós não andamos segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. E o Espírito é letra maiúscula, segundo o Espírito Santo, aleluia. Então, o caminhar com o Espírito, nós devemos nos esforçar para andar com o Espírito Santo. Ele que vai nos dar força, Ele que vai nos curar, nos libertar, nos transformar, é Ele. Então, para que nós não venhamos andar segundo a carne e andamos segundo ao Espírito, aleluia, isso é um pendor de nós, já é um direito nosso, porque Jesus pediu ao Pai para enviar o Consolador para todos nós. Então nós estamos já no lucro, porque nós temos já o Deus Espírito Santo aqui conosco, aqui na terra, para nos orientar, para nos ensinar, para cuidar de todos nós, aleluia. Então a visão que o crente tem que ter, a visão que a igreja passa, pelo menos essa igreja aqui, é que você seja cheio do Espírito Santo, que você busque o batismo com o Espírito Santo, aleluia, para você ter realmente uma experiência diferente com o Senhor, algo que você vai receber, algo que você vai entender e algo que você vai viver, e é algo real, aleluia. Ele é invisível, mas ele é real, e ele vai mostrar para você uma realidade a qual você vai tomar posse. E quando você toma posse desse Espírito Santo, desse Consolador, aleluia, diz assim o versículo 5: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas o que se inclinam para o Espírito cogita as coisas do Espírito. Então você, quando é cheio do Espírito Santo, você vai falar só as coisas do Espírito, você vai falar as coisas só lá do alto, do reino de Deus, da palavra de Deus, da presença do Pai. Nós vamos viver isso,
Porque é quando nós estamos caminhando com o Espírito Santo. E está fácil, porque está de graça. Está do teu lado, você que está nos assistindo. Aleluia. Está em todo lugar ao mesmo tempo, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então o Espírito Santo está andando conosco, quer nos abraçar, quer nos ensinar, quer nos mostrar o caminho certo. Então nós devemos realmente nos inclinar para o Espírito, para receber as coisas do Espírito e andar no Espírito. Aleluia. Então por isso que nós pregamos hoje a caminhando com o Espírito Santo, porque o pendor da carne dá para a morte, versículo 6, mas do Espírito dá para a vida e paz. Então, irmão, qual que é a sua escolha? Qual que é a minha escolha? A minha escolha é andar com o Espírito Santo e andar no Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, e é verdade. Quando nós pendemos para a carne, entramos no pecado, né? Entramos no fruto da carne, que é uma série de pecados que nós cometemos. Mas quando nós passamos para o Espírito e caminhamos com Ele, levamos uma vida em paz. Aleluia. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, aleluia, vai receber. Então será salvo. Ele diz a palavra dele. Então, por isso, versículo 7, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Veja bem, quando você andando na carne, é inimizade contra Deus. Você não vai ter amizade com Deus. Então não terá proveito nenhum. Aleluia. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porque quando nós estamos na presença de Deus, esse penhor é um direito nosso, aleluia, conquistado na cruz pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A hora que rasgou o véu de cima para baixo, abriu os santos dos santos, nós temos acesso aos santos dos santos, pela graça que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Confessamos direto para o nosso Deus. Então nós andamos com Ele e vivemos com Ele. Portanto, o que está na carne não pode agradar a Deus. É o versículo 8. Quem estiver na carne não pode agradar a Deus. Olha só que coisa que nós devemos tomar muito cuidado. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Está em letra maiúscula, é o Espírito Santo. E de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha só que quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, ele coloca essa situação, exortando já: quem não tem, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem não tem o Espírito de Cristo não é do Senhor, não é de Deus. Não estáis prontos. Aleluia. Então a caminhada com o Espírito Santo, quando você está caminhando com o Espírito Santo, você se torna, aleluia, de Cristo, e você vai ser dele. É só isso que ele pede, é só isso que ele está aqui para nos mostrar, é só isso que ele está aqui para convencer você do pecado, do juízo e da justiça. É isso. Ele quer que você o abrace, que você anda com ele, que você medite na palavra, que você esteja na igreja em comunhão com os irmãos, que você ouve a palavra do Senhor, que você ore, que você busque, que você anda com uma vida reta, correta, justo, na presença de Deus. Viu, crente? Então nós temos que olhar para isso e nós fugir da presença do diabo, fugir do pecado. Aleluia. Da roda de escarnecedores. Então, o versículo 10: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Está vendo? É o que nós acabamos de falar, né? Se você está em Cristo, em vós, o corpo na verdade está morto, né? O corpo é a carne está morta,
Porque você já não olha mais para a carne, você já não cogita as coisas da carne, as coisas do mundo, você não cogita mais. Você anda na presença, anda no Espírito e você faz a vontade de Deus. Aleluia. Então tudo isso que nós estamos aprendendo nessa noite, nesse culto maravilhoso, esse sábado, diz assim no versículo 11: se habita em vós o Espírito, que é o Espírito de tamanho do Espírito Santo, daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha que maravilha, olha que bênção que o Senhor nos entregou nesse versículo, nessa palavra. Aleluia. Mas acontece que nós temos algo que nós temos que fazer, algo que nós temos que cumprir, que é a caminhada com o Espírito Santo. Quando você caminha com Ele, que você se entrega a Ele, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus. Quem foi que ressuscitou Jesus? Naquela gruta, naquele lugar, colocaram Ele lá deitado na pedra lá, e colocaram uma pedra de 3 toneladas na frente, com o anel ainda do imperador, para que ninguém pudesse tirar. Mas existia um propósito para o Senhor Jesus Cristo, pelo tudo que Ele passou, por aquele que Ele conquistou na cruz. Haveria um propósito para você e para mim. Haveria algo presente, maravilhoso, tremendo, que é o Consolador. Por isso que Ele, ao ressuscitar o terceiro dia, quem ressuscitou Ele foi o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo estava aqui na terra. Quem ressuscitou Ele, o terceiro dia, foi o Espírito Santo, como diz a palavra do Senhor. Aleluia. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou, olha aí, veja bem, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Ei, você já prestou atenção nisso aqui? E a palavra do Senhor é eficaz, e é verdade, e é a voz de Deus. Vivificar também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que é o que em vós habita. E o Espírito aqui, não é o Espírito que está aí no teu corpo agora, não, é o Espírito Santo, está em letra maiúscula. Esse aqui também vai vivificar o seu corpo. Seu corpo também vai ser, aleluia, glória a Deus, como o corpo de Cristo. Aleluia. Nós vamos ressuscitar, sim, irmãos. Está aqui na palavra de Deus, glória a Deus. E se tornaremos filhos e herdeiros. Filhos e herdeiros, no versículo 12, perdão. Filhos e herdeiros. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Glória a Deus. Então, nós temos que pensar nisso, meditar nisso e viver isso. Como é que é caminhar com o Espírito Santo? Simples, muito simples. Ele já está com você, só você aceitá-lo, buscá-lo, aleluia, falar com Ele em oração e se entregar por completo, simples assim, para que você receba, o dia que você chegar ao seu dia, aleluia, você fechar os seus olhos, você receberá um corpo glorificado, santificado, para subir com o Senhor assim que Ele vier buscar a sua noiva a segunda vez. Não é maravilhoso isso? E isso tudo de graça, isso sem problema de você subir com o Senhor. O que nos constrange e deixa nós constrangidos é porque nós estamos na carne aqui no mundo aqui embaixo ainda.
Por isso que o Consolador está aí, o Espírito Santo está aí para nos convencer dessa maravilha que nós vamos receber, dessa maravilha que nós vamos encontrar lá no reino de Deus. Versículo 14 já responde o que eu estou falando: pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, por que nós não caminhamos com o Espírito Santo aqui na terra? Porque ainda não entendemos essa palavra, porque ainda não lemos essa palavra, não tomamos posse dessa palavra. Quando nós tomarmos posse dessa palavra, aleluia, nós saberemos que realmente temos que caminhar com o Espírito Santo, porque Ele está aqui na terra, está com você, está comigo, aleluia. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É claro, é evidente, é taxativo, é ponto. E ele te dá ainda, por que ele fala isso? Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus, que foi enviado à terra. Quando Jesus subiu para pedir para o Senhor enviar um Consolador, enviar alguém igual a Ele, para que ninguém ficasse órfão, para que você e eu não ficassem órfãos, assim como há 2000 anos atrás, né? Os apóstolos e todos aqueles que eram discípulos. E na verdade, versículo 15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba Pai. Aleluia. Abba Pai quer dizer papaizinho. Então você não recebeu um espírito, aquele espírito que foi soprado quando estava no ventre da tua mãe, que é assim que você saiu do ventre da tua mãe, foi soprado o espírito já, esse espírito sobre você, para que você tivesse este corpo aqui já na terra, andando com alma, espírito e o corpo. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Aleluia. Da semente do ventre da sua mãe foi constituído isso aí. E nós sabemos que recebemos o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Versículo 16 diz assim: o próprio Espírito, que é o Espírito Santo, em letra maiúscula, testifica com o nosso espírito, que está conosco, aleluia, que somos filhos de Deus. O Espírito Santo te convence do juízo do pecado e da justiça, e ele mostra para você que você é filho de Deus, com muito amor, muito carinho, te abraçando, te mostrando o caminho, aleluia, não desistindo de você. Por isso que o crente tem que caminhar com o Espírito Santo. O crente tem que andar com o Espírito Santo. O crente tem que aceitar o Espírito Santo. Aleluia. Não é só nós falarmos de boca, não, nós temos que agir. Não é só nós acharmos que nós estamos com o Espírito Santo, não, nós temos que praticar. Todo momento, todo instante. Porque essa palavra aqui é verdadeira, eficaz, ela já bate direto em nós, a respeito do pendor do Espírito. É um direito de cada um de todos nós, mas desde que nós damos manutenção nesse direito. Essa palavra é para mim, é para você, é para a humanidade, é para quem estiver nos assistindo, nos acompanhando, é para todos, sem dúvida nenhuma. Aleluia. Então ele fala no versículo 17: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia. Então, se nós andamos com o Espírito Santo, Ele nos convence do juízo da justiça e do pecado, então nós já estamos nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Já entendemos que o Senhor Jesus Cristo
morreu na cruz, aleluia, foi enterrado e ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai, e o Consolador está aqui falando nós, está caminhando conosco, está nos mostrando, está nos levando para a presença do Senhor Jesus Cristo, que é isso, que Ele está aqui para isso, nos consolando nos momentos mais difíceis de nossas vidas, né? Para que o diabo não venha tomar posse, para que nós possamos andar na presença de Deus, receber a coroa da glória. Paulo falou assim: eu não vivo mais em mim, quem vive em mim é Jesus Cristo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo já estava convencido, totalmente tomado, totalmente algemado já com o Senhor Jesus, entregue. Só pensava nisso, só vivia isso e só andava no Espírito. Aleluia. Os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Podemos sofrer nesse mundo, podemos passar por sofrimentos, por momentos que nós gostaríamos de passar, acabamos passando, mas as glórias do porvir é para nós. Aleluia. Todos os dias nós temos uma perseguição, um ataque, todos os dias nós temos um problema, mas tudo se resolve quando nós estamos caminhando com o Espírito Santo. Versículo 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia. E é uma verdade. Quando nós caminhamos com o Espírito Santo, Ele vem nos ensinar, vem nos revelar as coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, o plano e propósito de Deus sobre nossas vidas, e nós passamos a amar a tudo isso. Nós somos purificados com a presença dEle. Ele tira todas aquelas arestas, todas aquelas coisas do passado, e Ele muda com um amor maravilhoso, incondicional, tremendo, entrando sobre nós e nos ensinando, nos mostrando, nos fortalecendo nos momentos mais difíceis de nossas vidas, nos fortalecendo. Nós acabamos vivendo assim, realmente no pendor do Espírito, e sabemos que não temos nenhuma condenação, porque Ele nos garante isso, e Ele nos mostra isso, esse caminho, desse amor maravilhoso, que é o dom supremo, desse amor que nós só pensamos em unir, né? É mais união do que correção, porque quando nós unimos, vencemos todos os ataques de Satanás, porque ele quer mais mesmo a contenda, ele quer mais que aconteça a desavença. Mas quando nós estamos completamente com o Espírito, nós conseguimos. Às vezes erramos, é claro, sem dúvida nenhuma. Estamos ainda na carne na terra, então erramos, falamos às vezes até demais, mas o Senhor está aí para que nós possamos pedir perdão e que Ele venha nos perdoar, porque homem nenhum vai te perdoar. Isso você pode ter em tua mente e na tua alma, no teu espírito. Homem nenhum vai te perdoar, mas o Senhor Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo te perdoa, porque nós erramos, somos seres humanos. Então o que o Senhor quer de todos nós, aleluia, esse sofrimento do tempo presente não pode comparar com a glória que é revelada, que é ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha só esse versículo 19. A ardente expectativa da criação.
Quer dizer, é algo especial, é o que nós estamos esperando. Aguarda a revelação dos filhos de Deus. A revelação dos filhos de Deus. Entramos agora no mundo espiritual. Entramos agora no reino de Deus. Então, revelação é palavra que vem nos revelando, que vem nos mostrando o caminho. Aleluia. Aqui no Japão está muito frio. Quando parte das 4 horas da tarde, que nem hoje, sábado, estava muito frio. Chegamos aqui a 5 graus, 4 graus, 3 graus, né? E quando você vai para a beira do mar, é mais frio ainda. E eu fui, tem um monte que eu vou lá orar no mar, e eu fui mais ou menos, era 5:30 da tarde. Estava muito frio. Fui encapujado, tudo, com touca, tudo certinho, você está entendendo? Mas muito frio. Frio até demais. Mas quando você está com a ardente expectativa da criação e aguarda a revelação, é aquele momento que você vai receber a revelação. É onde o Senhor te revela. Porque Ele não vai te revelar se você não passar pelo menos por uma prova. Então quando você se esforça a passar por aquela prova, podia muito bem não ter ido, podia ficar e ter falado assim, não, está muito frio, pode ser com a minha idade de 66 anos, eu posso até pegar uma gripe, posso pegar uma... Não, eu não pensei assim. Eu pensei em ir lá e fazer a oração, para poder depois vir fazer o culto. Aleluia. Então nesse inteirinho, nesse momento que eu estou caminhando com o Espírito Santo, Ele está me revelando, Ele está me dando a palavra, Ele está me mostrando o caminho. Então a revelação dos filhos de Deus acontece nesse momento, quando você se esforça com alguma coisa para Deus. É nesse momento que o pendor do Espírito entra em ação, um direito seu, porque você está fazendo alguma coisa para Deus, porque você já está caminhando com o Espírito, e você fazendo alguma coisa para Deus, alguma coisa vai acontecer. Não que você vai estar esperando, porque a obrigação do crente realmente é fazer isso, né? Mas é nesse momento, quando você menos espera, você recebe uma revelação, né? Deus faz com que? Faz isso na tua oração, faz isso no teu devocional, faz isso onde você estiver, dentro do teu carro, estiver ouvindo louvor, dentro do seu trabalho, no teu sonho. Talvez você sonha, é uma revelação, pode acontecer. Aleluia. Então, versículo 20 diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que o sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia. Então, se você anda na caminhada com o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, você tem toda essa liberdade. Você sai dessa corrupção, desse mundo. Aleluia. Você já sai do cativeiro, do pecado, e você anda na presença de Deus, fazendo a vontade do Senhor. É esse que nós temos que nos esforçar, porque não é fácil também nesse mundo, não é fácil o que nós vivemos, não é fácil o que nós estamos fazendo, mas se nós nos esforçarmos e caminharmos com o Espírito Santo, com certeza a vitória é nossa. Somos mais que vencedores. Aleluia. A prova vem, a perseguição vem, o mal vem. Aleluia. Glória a Deus. Então tudo que nós fazemos, se nós estamos realmente na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, então nós estamos já no lucro também, porque o Senhor está visualizando isso em nós. Mas a verdade é que nós temos o livre-arbítrio. Mas Paulo falou: tudo posso, mas nem tudo é lícito para mim. Então tudo nós podemos aqui nessa terra,
Mas nem tudo é lícito para nós. E não adianta enganar a ninguém, porque Deus está vendo. Aleluia. Isso que é maravilhoso. Tudo que nós fizermos na terra, nós vamos dar conta lá no tribunal do Senhor. Versículo 22: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Mas é verdade, nós suportamos angústias, suportamos muita coisa nos tempos de hoje, suportamos muita pedradas, perseguição, mentiras, né? Desabafos. Nós suportamos muitas coisas. Temos que ter um equilíbrio, uma posição junto com o Espírito Santo de viver nessa terra. Quanto mais cresce a população, você pode ver que o mundo está sendo, olha, crescendo muito o povo, é muita gente. E cada nação praticamente tem a sua religião, tem a sua maneira de viver, né? Tem as competições, as guerras. Então tudo isso nós temos que suportar. As pandemias, as doenças, porque tudo está escrito em Mateus 24. Temos que suportar, porque vai vir o dia do Senhor. Vai vir o dia do Senhor. Suportarmos estar na presença do Senhor em liberdade. Por isso que nós gememos, para suportar essa angústia. Versículo 3: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. O Espírito está escrito, o Espírito aqui está em letra maiúscula, é o Espírito Santo. Nós temos a primícia do Espírito Santo. Olha que maravilha. Sabe o que é a primícia? As primeiras coisas. Tudo que o Espírito Santo nos dá. Por isso que você tem que caminhar com Ele. Eu tenho que caminhar com Ele. Nós temos que caminhar com Ele. Aleluia. Versículo 23: e não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Olha aí, redenção do nosso corpo, um corpo glorificado como o do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Não é assim? Temos que orar, temos que buscar, meditar na palavra do Senhor, estar na igreja, estar na presença do Senhor, fazendo oração, buscando, fazendo jejum, né? Participando das obrigações da igreja, da palavra do Senhor, entregando nosso dízimo, nossa oferta, fazendo a obra do Senhor, cuidando das pessoas, orando para aqueles que estão nos hospitais, orando para aqueles que estão nos asilos, nos presídios, orando para as pessoas que precisam, olhando para aqueles que necessitados, ajudando, fazendo a obra do Senhor. Estamos gemendo. Aleluia. Para que nós possamos alcançar a adoção de filho. Mas ele diz assim no versículo 24, que é maravilhoso, tremendo esse versículo. Aleluia. Porque na esperança somos salvos. Porque na esperança somos salvos. Por isso que eu sempre prego aqui para você guardar o amor, a fé, a esperança, a perseverança e a obediência. 5 palavrinhas que nós temos que guardar no nosso coração e viver ela. Aleluia. Quando você está caminhando com o Espírito Santo, você guarda essas 5 palavras. Ela é viva dentro de você. Ela é tão viva que você vive com ela. E você pratica ela. Aleluia. Porque eu vou ler de novo. Porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que se alguém vê, como o espera?
Aleluia. Então nós não estamos vendo nada, mas nós estamos na esperança da volta do Senhor Jesus Cristo, que Ele vai vem buscar a sua noiva, e nós vamos subir com Ele. Nós estamos na esperança, mas nós perseveramos em oração, perseveramos na presença do Senhor, na obra, perseveramos na palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, e na obediência. Por isso que aqui nós realmente estamos esperando, mas a gente não vê. Mas como nós vamos esperar se alguém vê? Então o maravilhoso é aquilo que você não vê, que é espiritualmente, mas é real, mas você está na esperança. Aleluia. E essa esperança nos dá a palavra, nos confirma e também nos dá o direito, porque nós temos o pendor do Espírito. Dá-nos direito, porque o Espírito está conosco para nos convencer, para nos mostrar o caminho, para que nós venhamos fazer conforme a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. E ele diz no versículo 25 também: mas se esperamos o que não vemos, se esperamos o que nós não vemos, porque não estamos vendo, com paciência o aguardamos. Aleluia. É tremendo esse versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Você tem paciência de aguardar? Procura ter paciência, porque quando você anda caminhando com o Espírito Santo, a paciência vem naturalmente, porque você tem certeza. Você tem certeza da sua salvação, você tem certeza que você está caminhando com Deus, você tem certeza que Deus te ama e que você é filho dele. Você tem certeza absoluta. Você não perde tempo com outras coisas, a não ser fazer somente a vontade do Senhor. Por quê? Porque diz assim o versículo já 20, a intercessão do Espírito. Quem intercede por você é o Espírito, porque nós não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém. Então ele intercede por nós. A intercessão do Espírito, versículo 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Ele está com você, você está orando, aleluia, mas você não está sabendo, na verdade, como orar, mas você está orando na sua fé. Mas ele, com gemidos inexprimíveis, ele te ajuda em oração, para que a sua oração chegue lá no trono de Deus. Aleluia, glória a Deus. É maravilhoso isso, né, irmãos? É tremenda a intercessão do Espírito Santo. Olha, tem muitos intercessores, né, na igreja. Tem intercessores, tem intercessor. Eu vim de uma igreja que tinha muitos intercessores, inclusive eu fui intercessor também. Mas na verdade, o intercessor mesmo é o Espírito Santo, que usa os intercessores para poder orar pela sua vida, como nós fazemos aqui na igreja. Oramos pela sua vida. Temos pessoas inscritas nesse livro de oração, e nós oramos todos os dias aqui. Aleluia. Então, na verdade, aqui a palavra do Senhor, e no versículo 27, e aquele que sonda aquele que sonda os corações, sabe qual a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Glória a Deus. Segundo a vontade do Pai é que o Espírito que nós caminhamos intercede por nós. Então você deve dar glória a Deus, glorificar o nome do Senhor, porque nós estamos revestidos pelo poder, aleluia, pela armadura, pelo capacete de salvação. Nós vivemos algo tremendo aqui na terra,
o que muitos queriam viver no Antigo Testamento. E nós vivemos a partir da entrega do Senhor Jesus Cristo. E por Ele ter ressuscitado também. Glória a Deus. Versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Todo aquele que ama a Deus, glória a Deus, e aqueles que Ele chama para o seu propósito, que é o nosso caso, que deve ser o seu caso. Aleluia. Chamou para pregar aqui no Japão, e nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor. Então que o Senhor possa tocar na sua vida também, para que você que não sabe ainda qual é o seu propósito com Deus, e que Ele possa, o Espírito Santo possa revelar para você, e você tomar posse, e você caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, é maravilhoso esse capítulo e essa intercessão do Espírito. Versículo 29, porque aos que se de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que os chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, irmão. Todos nós temos os chamados, temos um propósito, um plano de Deus sobre nossas vidas, mas nós temos que buscar, nós temos que caminhar com o Espírito Santo, ter intimidade com Ele, para Ele revelar para nós o que nós temos que fazer, o que nós temos que caminhar. Eu nunca pensei que eu poderia um dia ser pastor, pregar a palavra do Senhor em cima do altar. Aleluia. Mas quando eu percebi, uma oração que eu fiz no monte lá no Brasil, percebi que tinha um chamado para isso, eu fui com tudo para cima, porque o Espírito Santo estava me revelando, mostrando para mim. Aleluia. E eu parti, caminhei, e hoje, 22 anos de ministério, fui enviado para o Japão para estar pregando a palavra do Senhor aqui, e aqui nós estamos. Aleluia. Que o Senhor seja glorificado, porque essa caminhada com o Espírito Santo vale a pena. Vale a pena você caminhar com o Espírito Santo e saber qual é o seu propósito, o plano de Deus sobre a sua vida, para que realmente você encontre o caminho do Senhor. Porque muitos estão muito perdidos, faz uma coisa uma vez, faz outra coisa, pula de igreja em igreja, né? E não tem aquela direção. Às vezes se torna um auxiliar de pastor, um pastor, mas não permanece, né? Usa até credenciais falsas, não vai permanecer, porque vem com outro interesse. Não vem com o interesse de ganhar almas, ou orar, ou fazer o bem, ou andar na palavra do Senhor. Vem com o interesse de outras coisas para se dar bem. Esses aí não vão para frente, porque aquele que predestinou, que foi chamado, que tem sobre ele o propósito e o plano de Deus revelado através do Espírito Santo, com certeza esse vai para frente. Foi o nosso caso. Aleluia. E daqui nós vamos partir sempre para frente, caminhando com o Espírito Santo, pregando, falando, ensinando, mostrando, levando ao batismo nas águas, levando ao batismo com o Espírito Santo. E assim o Senhor vai se alegrando, e nós vamos caminhando para a nossa salvação, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. As provas e a certeza do amor de Deus. Vamos passar por provas, irmãos, mas nós temos a certeza do amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se você acredita que Deus está na sua vida, aleluia, que você está caminhando inclusive com o Espírito Santo, quem vai contra você? Se Deus é por nós, quem vai contra nós? Aleluia. Nada pode me afligir, nenhuma seta maligna, nenhuma conversa tópia, nada pode me convencer de sair da presença do Senhor. Aleluia. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós
o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha aí que maravilha. Se nós estamos na presença do Senhor, caminhando com o Espírito Santo, buscando o reino, buscando a nossa salvação, Ele vai nos dar graciosamente, aleluia, todas as coisas. Glória a Deus. Se você guarda o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, as outras coisas Ele vai te acrescentar, você já está no lucro, você já está para receber as bênçãos do Senhor. Versículo 33: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Então, irmão, se nós somos justificados por Deus, não existe lei desse mundo que possa fazer com que a gente caia na cilada do inimigo. O Senhor, Ele vem e intercede por nós. Então essa caminhada com o Espírito Santo é muito importante, para que nós realmente possamos ser mais vitoriosos, abençoados. Aleluia. Mas vamos em frente, esses versículos são maravilhosos, tremendo. Esse capítulo de Romanos 8 nos ensina muita coisa, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 34: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual será à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus ressuscitou, está sentado à direita do Pai, e Ele intercede por nós também. Aleluia. Então nós estamos, irmãos, Ele nos ama, um amor incondicional, que Ele se entregou na cruz por todos nós. E o Pai foi mais além ainda, o Deus Todo-Poderoso, que entregou o que era mais especial para Ele, que era tudo para Ele, que era o Filho unigênito, o único que Ele tinha, Jesus Cristo. Versículo 35 diz assim: quem nos separar do amor de Cristo? Quem consegue separar você do amor de Cristo? Aí ele fala assim: será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem vai fazer você separar do amor de Deus? Tem muitas pessoas morrendo na Nigéria, pedindo para que negue a Jesus, e nenhum deles até agora não negaram a Jesus, e eles estão matando. Aleluia. Então, irmão, quem separar do amor de Deus? Versículo 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte, e o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aleluia. É isso mesmo. Jesus falou bem claro para os seus discípulos, os seus apóstolos: por causa do meu nome vão perseguir vocês e vão matar vocês. Tanto é que todos os apóstolos, praticamente, foram todos perseguidos, decapitados, colocados no fogo, colocados em tambores de óleo quente. João, ilha de Patmos, queimados em fogueira, por causa do nome de Jesus, mas nunca negaram. Aleluia. Estevão foi apedrejado, é dessa forma. Tiago foi morto à espada, decapitado. Paulo foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, nós somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso é uma verdade. Por todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Então nós temos que tomar posse dessa caminhada com o Espírito Santo, porque quem nos enviou, quem pediu ao Pai, foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Aleluia. Então nós estamos aí prontos para ser mais que vencedores.
Versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nada, irmão, vai nos separar do amor de Deus, nada mesmo. Em nome de Jesus Cristo, guarda essa palavra no teu coração, viva ela, ame caminhando com o Espírito Santo, caminhe com o Espírito Santo todos os dias, entregue a sua vida, busque o Senhor, porque toda a prova que você passar, Deus está contigo, o Espírito Santo vai interceder por você. Então vamos em frente, aleluia. O Senhor é conosco e com a sua vida e com a sua família. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Meu Deus, agradecemos a revelação do Espírito Santo dessa palavra para nossas vidas, para o nosso coração, para essas vidas que estão nos assistindo. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha abençoar, venha proteger, guardar todos eles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos nós possamos estar sempre meditando na palavra, caminhando com o Espírito Santo, que é o nosso Consolador aqui na terra, e que nós possamos ter intimidade, orando com Ele, buscando, Senhor, meu Deus, a intercessão dEle para nossas vidas, para essas vidas que também estão nos assistindo, que seja abençoado, transformados, curados, libertos pelo poder do Senhor, meu Deus, que eles aceitem o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas, e caminhem com o Senhor Jesus Cristo, caminhem com o Espírito Santo, fazendo a vontade do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que todos possam entender, que todos possam guardar a palavra, que todos possam andar nos teus caminhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos fazer somente a tua vontade, o teu querer aqui na terra, para que nós possamos, meu Pai, um dia estar aí no teu reino para te adorar, para te glorificar, para te exaltar por toda a nossa eternidade, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre, Pai. Oramos por aqueles que estão nos presídios, nos asilos, nos leitos hospitais, orando por cada vida, por cada família, Senhor, que está nos assistindo. Meu Deus, alcança, Pai, todos os teus filhos, meu Pai. Alcança, meu Pai, os teus filhos na África, alcança os teus pais no Paquistão, alcança no Afeganistão, alcança em todos os países, Senhor. Meu Deus, e abençoe essas vidas pelo poder, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, estamos para terminar o ano, meu Pai, mas o Senhor é um Deus que nos guardou, nos protegeu. O Senhor é um Deus que nos deu força para pregar o Evangelho todo esse ano 2025, Senhor, meu Deus. Continue conosco, pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos suprir, Senhor, cada vez mais, Senhor, porque, meu Pai, nós queremos somente caminhar com o Senhor, caminhar com o Espírito Santo, fazendo a tua vontade, o teu querer, pregando o teu Evangelho aqui no Japão, para que essas vidas possam abrir o coração para a tua Bíblia, para o teu Evangelho, para a tua igreja, e venha conhecer a esse Deus Todo-Poderoso, a esse Criador que cura, liberta, transforma, restaura e ressuscita. Aleluia. Que nós possamos todos nos entregar ao Senhor. Te agradecemos por mais essa oportunidade de estar pregando o Evangelho aqui no Japão, na casa de oração do Senhor, na noiva do Cordeiro. Então, Senhor, meu Deus, que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé, vamos ministrar a bênção apostólica. Levanta teus braços para o alto, você que está nos assistindo também, e receba a bênção apostólica da sua vida em nome de Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Altíssimo, nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Até amanhã às 10h30 da manhã, com um culto, uma palavra poderosa para a sua vida e para a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tchau, um beijo no coração.